Olá, gente linda do canal Tô na Cozinha com a Sola. Sejam todos muito bem-vindos. Tô passando mais uma vez para agradecer aos 420 inscritos aqui no nosso canal. Muito obrigado pelo seu apoio, pelo seu comentário, por sua curtida, por você dedicar um pouquinho do seu tempo, que eu sei que é precioso, para estar assistindo os meus vídeos. Que Deus venha abençoar vocês em nome de Jesus. Hoje trago para vocês mais uma receita bem fácil com aquilo que você tem em casa. Porém, gente, tem algumas restrições, como eu falei para vocês. Eu tô tentando tirar o glúten da minha saúde, tá bom? Porque eu percebi que não faz muito bem, muito pelo contrário, só faz inflamar nosso corpo. Eu já vou começar aqui ensinando para vocês, gente, como vocês têm que fazer um molho para qualquer tipo de comida, principalmente que for torta ou até mesmo risoto. Esse caldo que eu vou fazer serve para as duas coisas, tanto para o nosso frango como também para um risoto, que fica super ótimo. Eu primeiro tenho 2 peitos de frango. O que é que eu faço? Eu tempero ele com sal, pimenta do reino e açafrão. Dou uma mexidinha. Na minha panela de pressão, gente, eu já tô reservando aqui uma cenoura, metade de uma cebola roxa, porque a que eu tinha em casa tá mais batata do que a cebola branca, e a metade de um pimentão. Depois disso, eu coloco o meu frango já temperado com sal dentro da panela de pressão e coloco água. A minha água que eu botei foi até cobrir meu frango, que para mim é o suficiente. Lembrando disso. Depois que eu cubro ele com água, eu vou colocar em seguida no fogo para adiantar o processo, para a gente já começar a fazer nossa massa. Fica comigo até o final, curte esse vídeo, comenta e compartilha e me diz de onde você é, para a gente começar a se comunicar. Tá bom? Muito obrigada por você estar aqui comigo. Olha só esse caldo que lindo e muito cheirosíssimo, gente. Sem muita coisa. Agora nós vamos para a parte das farinhas. Observe, eu vou usar minha balança, porque para me auxiliar melhor. Eu começo colocando 100 gramas de farinha de feijão branco. Feijão branco vende na Caipa Naturais, você acha lá. E não é cara, muito mais barata do que a própria farinha de trigo. Você entende isso? Que faz bem para sua saúde e é muito mais em conta do que a farinha de trigo, que muito pelo contrário não traz nenhum benefício, só traz mal para nossa saúde. Aí eu começo colocando 100 gramas da minha farinha de feijão, tá? É feijão, aquele feijão branco, gente. Se você não quiser comprar pronta, você pode fazer em casa. Eu vou fazer um vídeo depois ensinando como é que faz. Depois eu coloco, gente, 90 gramas da farinha de grão de bico, que também é super ótima e riquíssima. Todas as duas são riquíssimas pra gente mulher, pra memória, pra menopausa, como para outros benefícios também. Depois eu coloco a minha farinha de feijão branco, eu coloco a minha farinha de grão de bico, que também você encontra no mesmo lugar, lembrando sempre disso. Eu vou colocar amido de milho para me dar mais maciez, porque a farinha de grão de bico, ela requer bastante líquido, tá bom? Porque ela é mais seca, então ela demora um pouquinho de ganhar firmeza. Então, para me ajudar nesse processo de não usar tanta porcaria, não usar óleo, tanta besteira, eu vou colocar 80 gramas de amido de milho. Todo mundo tem em casa amido de milho, eu sei que todo mundo tem em casa. Então, por essa razão, eu vou estar usando amido de milho para me auxiliar também. Depois eu coloco, gente, aos 80 gramas do amido de milho, eu vou colocar também, lógico, a nossa farinha de arroz. Eu tô fazendo um mix de farinha, tá bom? Que essa farinha de arroz é sem glúten, você encontra em qualquer lugar também, mercado ou em casas de produtos naturais. Eu vou estar usando 80 gramas também para equilibrar com amido de milho, tá bom? Depois que eu coloco, gente, a nossa farinha de arroz, eu dou uma mexidinha para envolver os 4 ingredientes, então se incorporar e ficar um só, eles se unirem, tá bom? Depois que eu mexo todo a minha mistura de mix de farinha, o que é que eu vou fazer? Eu vou estar temperando. Eu vou temperar com sal, que é a gosto, tá bom? Não aconselho você colocar tanto sal. E vou colocar também nosso açafrão, que ele é anti-inflamatório, tá bom? Essa torta, gente, serve para todo mundo comer, porque é muito gostosa. Pimenta do reino também vou colocar, mas fica ao gosto de cada um de vocês. Quero falar para vocês que vocês vão super amar essa receita. E eu faço essa receita aqui para vender. Quem não sabe, eu trabalho com comidas fitness e tenho um Instagram, onde eu falo só do meu trabalho, não falo nada do canal do YouTube, não.
Então lá só é coisa do meu trabalho. Eu tenho aqui uma mistura, eu coloquei 50 ml de óleo de coco e 50 ml de azeite extra virgem, tá bom? 2 ovos e uma xícara bem cheia de água, que é que vai nos auxiliar no preparamento da nossa massa, tá bom? Eu primeiro coloco os 2 ovos, dou uma mexidinha para misturar meu ovo. 2 ovos, esses 2 ovos saiu bem grande, por sinal, e a massa super rendeu. Já vou falar para vocês aqui, porque está maravilhoso. E aí eu vou envolver com apenas os dedos. Tem que ter paciência e, como eu falei, sempre tem que ter amor quando você vai cozinhar, seja lá o que for na sua casa. Faça com muita dedicação, porque sua família agradece. Aí eu vou fazer a farofinha como se fosse fazer uma torta comum, com gordura, que faz muito mal para nossa saúde, mas a gente está fazendo de outra forma, muito mais saudável e muito mais equilibrada. Depois de eu mexer todinho, envolver, eu já percebo que ela já me dá um pouco de liga, porque esse ovo que eu usei foi um ovo bem grande, viu? Menina, esse ovo foi caprichado. Depois eu venho com a minha misturinha de 50 ml de óleo de coco e 50 ml de azeite extra virgem, tá bom? Só nessa mistura aqui eu já tenho a consistência que eu quero. Porém, a farinha de feijão, ela solta muito aroma. Assim também como a farinha de grão de bico, porque ela é uma farinha bem forte, como eu falei para vocês, ela requer mais líquido, a farinha de grão de bico. A farinha de feijão ela é mais tranquila para você trabalhar, para fazer qualquer tipo de salgado, mas a farinha de grão de bico, ela solta muito, 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 muito o seu cheiro, o seu aroma. Então a gente tem que deixar essa massa bem gostosa para quando a pessoa comer, não achar que está comendo um grão de bico, uma torta de grão de bico que não tenha sabor. Tem que ter sabor, tem que ter tempero. Então tem que se envolver bastante essa massa. Eu começo a colocar a medida de água. Eu vou colocando aos pouquinhos a minha água. Você vai colocar água até você perceber que não precisa você colocar mais nada de água e você sentir que o cheiro da farinha de grão de bico não está mais saindo na sua massa, porque esse é o ponto ideal. Não é só você fazer uma torta, é você saber como trabalhar a sua torta para ficar bem gostosa. E as pessoas falam assim, nossa, que delícia, diferente essa torta, nunca comi igual. É sobre isso. Então eu trabalho com isso e quando as pessoas comem, elas percebem, elas nem sentem que tem farinha de grão de bico ou farinha de feijão branco, tá bom, gente? Isso é muito importante porque é coisas que a gente não pode deixar passar, então tem que ter qualidade. E aí agora eu vou mexer minha massa, mexer porque eu ainda tô sentindo o aroma dela. Então por isso que eu vou trabalhar ela aqui até parar de grudar na minha mão e também parar de grudar no meu bol, tá bom? Vou mexendo com muita paciência e amor. Depois de trabalhar na minha massa, gente, eu vou deixar ela descansar. Por que você trabalhou tanto tempo nessa massa, Sulamita? Porque essa massa não é como a outra massa, porque ela não tem glúten. Então requer mais cuidado e atenção para ficar no ponto de uma massa bem macia, crocante e saborosa. Eu tenho aqui metade da minha cebola e metade de um pimentão. Então eu vou cortar para a gente rechear o nosso frango que já tá bom, já tá pronto já. Já desliguei a panela de pressão. Então, eu vou cortar pequenininho a minha cebola, de qualquer forma que você queira mesmo. Tanto que seja pequeno, para não ficar parecendo tanto tempero no recheio do seu frango. Porque tem pessoas que não gostam, tem clientes que não gostam. Então, se dedique bem a estar um tempero bem cortadinho e bem temperadinho e bem gostosinho, tá bom, gente? Que é muito importante vocês atentar aos detalhes. Sempre faça tudo com muito amor, tá? Até meu esposo, que não gosta de minhas coisas que eu faço aqui em Casas Fitness, ele achou uma delícia essa torta, comeu que repetiu, viu? E eu sei que ele vai assistir esse vídeo, então dá valor a esse vídeo aí, comenta, compartilha e ativa o sininho, fica comigo até o final, tá bom, gente? Na minha panela, eu vou estar usando aqui o óleo, porque o meu azeite já acabou. Então, usei um pouquinho de óleo aqui para me ajudar no recheio
do meu tempero. Aí eu vou colocar aqui o meu tempero para rechear, enquanto eu estou trabalhando agora no frango, que eu vou reservar o caldo do meu frango, tá certo? E vou estar usando, gente, que ele nem sabe, eu coloquei repolho no recheio, gente, para render o frango, que o frango que eu tinha era pouco. A gente usa o que a gente tem e vou falar para vocês, eu não canso de falar que essa receita ficou muito gostosa. Deixe o tempero ficar bem recheado, deixe ele lá à vontade, por muito tempo até ficar bem recheadinho. Olha só, esse caldo aqui para um risoto fica perfeito de gostoso, tá bom? Muito bom. A minha cenoura, a minha cebola e o meu pimentão, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar ele no meu processador para triturar, porque eu não vou jogar fora e nem vou guardar, porque isso aqui vai ser um acréscimo ainda mais para o nosso recheio. É isso mesmo, gente. Reservei a parte do caldo e outra parte que eu usei no nosso tempero aqui do nosso frango, e a outra parte eu guardei para depois fazer um caldo quinó. Futuramente eu vou fazer um caldo de galinha. Vou ensinar para vocês como fazer um caldo quinó saudável, sem gordura, sem um monte de porcaria que a indústria acaba colocando e faz mal para nossa saúde, e futuramente pode nos trazer vários problemas, né? Um deles é o câncer, a doença que tem matado milhares de pessoas aí. Então a gente tem que se cuidar da forma que a gente pode. Vocês percebem que é tudo que você tem em casa, não é receita cara, porque essa farinha de feijão eu comprei por grama, ela comprei R$ 3, vem bastante. O grão de bico a mesma coisa, vem bastante. Mas se você não quiser comprar, você pode fazer em casa. Depois eu vou ensinar para vocês como é que faz aqui. É super fácil. Acrescentei aqui no meu frango para multiplicar repolho, tá, gente? No início eu coloquei repolho e coloquei mostarda a gosto. O colorau também a gosto. Você vai colocar essas duas opções se você quiser. Se você não quiser, você não coloca. Isso vai me dar muito mais sabor, com certeza. Quando você mastigar a sua empada, você vai sentir uma explosão de sabores, que vai ser encontro de duas coisas maravilhosas. A massa bem feita e também um recheio bem feito, bem temperado, que faz toda a diferença. Coloquei sal porque eu senti que estava bem frio de sal. E também coloquei aqui como base o nosso caldo de frango maravilhoso, que eu falei para vocês que para um risoto fica perfeito também. E reservei outra parte. Deixei ficar sequinho para desligar e nós já vamos trabalhar a nossa massa. A minha massa já está bem descansada, bem úmida, como vocês percebem. Eu divido ela em duas partes. Vou estar usando esse saco de mercado mesmo para abrir minha massa, me auxiliar, tá bom? E vou colocar um pouquinho de chia e de semente de girassol aqui na minha massa, tá? Para também me dar mais saciedade e também dar mais saciedade para quem vai comer, porque a gente sabe quando a pessoa está na reeducação alimentar, ela sente mais fome, então ela tem que comer alimentos que não contenha tanto conservante, tanto sal, e que realmente vai saciar a sua fome, como essa massa que está perfeita aqui, vai saciar bem a fome do meu cliente e também a sua fome também, porque grão de bico sacia e a farinha de feijão branco também sacia bem a fome, viu? Porque é ótimo, gente, muito bom. Depois que eu abro minha massa, ela tá bem lisinha, a massa tá bem lisinha, fininha, perfeita, porque tem que ter mais recheio do que massa, e aprenda isso. Vou usar essa forma que eu tenho aqui, que já é própria para ir para forno, também para micro-ondas, que é a forma que geralmente eu trabalho, tá bom? Essa forma, ela tem 996 ml, tá? Essa torta, ela é bem grande, dá para você comer aí, dependendo também da sua fome, de quantas pessoas seja, dá para comer 6 pessoas tranquila, educadamente. E você pode acrescentar salada, um arroz integral, com o que você quiser, que serve tanto para lanche, como também para almoço e também como para jantar, tá? Eu comi a minha como almoço. E nem botei salada, porque só ela em si, para mim, tava ótimo. Não precisei colocar salada, não. Mas geralmente as pessoas compram e colocam salada. Bota para acrescentar o cardápio da pessoa. Aí, gente, eu vou consertar todas as laterais, tá? Ela é uma massa bem fina, vocês percebem. Tá bem umidazinha, então não precisa você untar com nada a sua assadeira, nada. Que ela não vai grudar no fundo, ela vai se soltar.
por ela mesma, tá bom? Aí eu conserto as bordas, aonde não tem massa, a gente começa a colocar de pouquinho a pouquinho para ficar tudo bonitinho e bem fechadinho. Depois é só você pincelar com a gema do ovo, tá, gente? Dá uma pinceladinha para ficar bem bonitinha a sua massa. E eu vou estar acrescentando também na minha massa aqui, depois que eu pincelo tudinho. Você vê que a massa, ela rende. Acabei fazendo mais 3 empada. Esse grande é o empadão e o pequeno são as empadas, tá? Com a mesma massa, o mesmo recheio, não acrescentei mais nada de diferente, tá bom? E eu pincelo todinha e depois eu vou acrescentar um pouquinho de orégano por cima e vou acrescentar mais chia também para dar um ar de decoração e ficar uma coisa bem bonita, muito bonita. E essa massa está perfeita. Não se esquece de curtir, comentar, compartilhar e assistir até o final esse vídeo, porque eu sei que vai super valer a pena. Vocês vão amar o resultado dessa massa, tá bom, gente? Resultado da nossa empada maravilhosa salgada. Olha como ficou linda e olha só essa massa. Gente, tá crocante por fora, mas macia por dentro, muito gostosa e bem fininha. E esse é nosso empadão, gente. Ficou muito bonito, muito gostoso e muito leve, gente. Façam-me o que vocês achou. Comente e valorize esse vídeo.